Bom dia, hoje é dia 9 de junho e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 126, versículo 3. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, eu agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não há apenas um autor para esta coleção. De longe, a designação mais comum é Salmo de Davi, pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, Salmos 72 e 162, Asaf, Salmos 50 e dos 70 ao 83, os filhos de Corá, Salmo 42 e do 44 ao 49, Etan, Salmo 89, Emã, filho de Corá, 88 e Moisés, Salmo 90. No caso de Asaf, embora fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que escontam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde os conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois dos eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças que foram escritas depois de Deus ter respondido às suas orações. Aqui embaixo. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus e a vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana. À medida que os autores vivenciam diversas situações da vida, a luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro dos Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre dois segmentos, e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graças, do 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústias. Salmos reais 2 e o 110, aquele respeito do rei terreno de Israel. Salmo de entronização, 96 e 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento, e salmos de sabedoria ou didático, que tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto para si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída ali vejo Davi, acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior. Como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Salmo 126, versículo 3. Alguns cristãos, infelizmente, são propensos a olhar para o lado escuro de tudo e se fixar mais no que tem passado do que sobre o que Deus tem feito por eles. Pergunte a eles sua impressão sobre a vida cristã. Descreverão seus conflitos contínuos, suas aflições profundas, suas tristezas, adversidades e o pecado em seu coração. Com raras alusões à misericórdia e ao socorro de Deus lhe concentra. Porém, o cristão cuja alma está num estado saudável se apresentará alegremente e dirá: Eu falo, não por mim, mas pela honra do meu Deus. Ele me tirou de um terrível fosso e do barroso lodoso, e colocou meus pés sobre a rocha e firmou meus caminhos, e ele colocou uma nova canção na minha boca, sempre louvando o nosso Deus. O Senhor fez grandes coisas por mim, por isso estou alegre. Tal síntese da experiência é o melhor que qualquer filho de Deus pode apresentar. É verdade que enfrentamos provações, mas é a verdade tão que nós somos libertos delas. De fato, temos nossas corrupções e sabemos disso pesarosamente, mas é tão verdade que temos um Salvador todo-poderoso que supera essas corrupções e nos liberta do domínio delas. Ao olhar para trás, seria errado negar que estivéssemos no pântano da desconfiança, referência ao livro O Preterido de John Milne, e que rastejamos juntos ao vale da humilhação. Mas será igualmente maldoso esquecer que os atravessamos em segurança e proveitosamente não perecemos lá, graças ao nosso ajudante, líder todo-poderoso que nos levou para um lugar espaçoso. Quanto mais profundos são os nossos problemas, mais elevada é a nossa gratidão a Deus, que tem nos conduzido através de tudo e nos preservado até agora. Nossas pesares não podem estagnar a melodia do nosso louvor. Nós os reconhecemos como as notas graves da música e de nossa vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E esse é o nosso devocional da manhã, para a gente focar no que Deus já fez por nós e não nos problemas que nós enfrentamos. Então esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 6 horas, nós temos o sermão da semana. Tudo o que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo. E mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de terça-feira, um bom resto de semana. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.